Olá, o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Paulo Câmara. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui no plenário da Assembleia Legislativa, no nosso programa Projeto de Lei. Eu que agradeço o convite, oportunidade boa como essa, a gente poder debater, discutir, falar um pouco sobre a nossa vida parlamentar e agora estreando aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, a gente vai falar a respeito da vida do senhor parlamentar, mas vamos pegar um pouquinho da sua história. O senhor é economista. Isso. O senhor exerceu a atividade ou foi direto já para a área política? Não, a minha vida acho que se confunde um pouco, né? Eu fiz economia para ser auditor fiscal do Tesouro Nacional. E em 98 o concurso foi cancelado, eu era um jovem recém-formado que tinha o objetivo de ser auditor e depois montar uma empresa de consultoria na área econômica e que tinha aquele sonho, teoricamente ou temporariamente, né, deixado de lado. Foi quando eu fui convidado, em 14 de outubro de 1998, a ingressar na Prefeitura de Salvador, ao convite do então prefeito Antônio Embaçaí. Aí, efetivamente, eu ingresso na vida pública. Sou filho de farmacêutico, filho de professor, sem nenhum histórico, sem nenhuma bagagem política, sem nunca ter militado politicamente. E como foi que surgiu esse interesse do senhor? Já que o senhor, geralmente os parlamentares que a gente entrevista aqui, tem história política dos pais, né? Herdada de pai para filho. E o senhor, como foi que surgiu? Até pelo contrário, lá em casa tinha até um bloqueio, né, para eu não trabalhar na vida pública. Meu pai queria que eu fosse, como ele disse, ter essa carreira, ser servidor público de carreira, mas era uma oportunidade que aparecia naquele momento, né? Eu era um jovem recém-formado e desempregado. Aí nós estamos falando de quase 20 anos atrás e hoje é o mesmo cenário. Quantos jovens aí estão se formando e estão desempregados? Então eu fui pedir oportunidade ao prefeito Antônio Embaçaí para trabalhar em empresa privada. Aquela famosa, me deu oportunidade de me apresentar a alguém. Na época era até o Aécio Odebrecht, imagine, né? 20 anos depois, graças a Deus eu pulei fora. Foi quando naquele momento você tinha um único cargo vago na prefeitura, que era o coordenador de ações governamentais para nível superior na área de economia, né? Fazia toda a parte de planejamento estratégico do gabinete, que então o Camalib estava assumindo a Funasa. Então era o único cargo vago, né? Naquele momento eu digo que eu cheguei no dia certo, na hora certa, no momento certo. Deputado, o senhor foi vereador de Salvador durante quantos mandatos? Quatro mandatos. Mas 2 mandatos o senhor foi presidente da Câmara. Qual a diferença que o senhor achou em ser um vereador e um presidente da Câmara lá, de poder fazer mais? Olha, primeiro você passa a ser chefe de um poder. Você tem uma responsabilidandade muito maior, não só de representar a sua casa, mas toda a cidade como um todo. Então você tem que fazer gestão. Quando eu fui presidente da Câmara Municipal de Salvador, eu mandei fazer uma pesquisa que 84% da população rejeitava a Câmara Municipal de Salvador. A Câmara Municipal era um anexo do Executivo. Mas a pesquisa, eu não sei se a pesquisa era qualitativa ou quantitativa, mas a pesquisa, ela falava o porquê a população rejeitava? Primeiro, se você acreditava como vereador, se você conhecia o trabalho do vereador, tudo relacionado à Câmara Municipal. Sim. E somando todos os índices, né, qualitativos e quantitativos, chegava ao número de 84% de rejeição. A Câmara Municipal de Salvador era conhecida assim, passa ela na porta da Câmara e ganha um título de cidadão, né? Coisa até meio de chacota. Efetivamente, eu digo isso com muita propriedade, porque fiz parte das legislaturas passadas antes de ser presidente. E a Câmara nada mais do que fazia do que votar projeto do Executivo e ser um anexo do Executivo. Não tinha vida própria, não tinha brilho próprio. Então, quando eu assumi a presidência, eu mudei esse quadro. Primeiro, se impor como poder legislativo, sem ser refém do Executivo, sem ser subserviente, mas com autonomia própria. E isso com o apoio dos pares. Então, o que é que nós fizemos? Primeiro foi o autor do voto aberto, né? Porque eu acho que o voto aberto, primeiro, se dá dignidade, né, ao seu mandato e mais transparência, né? E respeito ao eleitor. Não é justo aqui estar dando uma entrevista para você e na hora de votar me esconder atrás de uma urna. Isso não é seriedade. Então, eu fiz esse projeto de lei enquanto vereador, enquanto presidente. Tive uma certa dificuldade no primeiro momento, mas foi acatada por todos. Segundo, gestão na Câmara Municipal de Salvador. Fui o presidente que devolvi 25 milhões de reais aos cofres municipais. A maior devolução da história. Porque eu entendo que o orçamento público deve ser gerido com a mesma responsabilidade que o meu orçamento doméstico. Eu não compro comida mais do que eu preciso, eu não contrato ninguém mais do que eu preciso. Por que eu vou fazer isso com dinheiro público? Implementei o pregão eletrônico, coloquei práticas modernas administrativas para aquela casa, não fazendo nada mais que minha obrigação, mas procurando fazer o diferente. E pautando a nossa casa com um projeto de vereadores. Né? Vou pegar esse gancho aqui do senhor, porque o senhor falou um termo que me atentou, refém do Executivo. Quando o senhor fala que é refém do Executivo, aqui na Assembleia Legislativa, todos os parlamentares, a grande maioria que passa por aqui,
diz que se vota mais projeto do Executivo do que do Legislativo. E o senhor acabou de falar que não era refém do Executivo. Como era lá na Câmara Municipal, já que o senhor tinha aproximação, obviamente, com o prefeito? Votava-se mais projeto do Executivo ou do Legislativo? Bom, vou falar antes da gestão do prefeito Assemineto. Antes da gestão do prefeito Assemineto, só se votava, 90% dos projetos eram de interesse do Executivo. O projeto de vereador era indicação, moção, honraria. Projetos, efetivamente, que não têm nenhuma relevância para a cidade, a não ser homenagear alguma pessoa. E se você trouxer para a Assembleia Legislativa, é o mesmo quadro. Isso só se faz através de postura, de decisão, de reunião do seu colegiado sob a liderança da presidência, dos líderes partidários, e não basta. Isso não depende de ninguém, até porque então somos poderes independentes. Foi assim que eu construí na Câmara Municipal de Salvador. Votaremos todos os projetos do Executivo, desde que votemos também projetos dos vereadores. Então começamos com sessões temáticas. No mês de março de 2013, escolhemos o mês da mulher para homenagear as mulheres. Colocamos todos os projetos de todos os vereadores e aprovamos. Tentei trazer essa iniciativa para a Assembleia Legislativa. Isso. Né? Foi um tema extremamente bem acolhido, a CCJ, a mesa diretora, mas de concreto que se fez? Nada. Então essa é a postura do deputado, essa é a postura do legislador. Qual a diferença que o senhor acha do Legislativo Municipal para o Legislativo Estadual? Já que o senhor tem uma vasta experiência também no Executivo Municipal, no Executivo Federal e no Legislativo Municipal e agora no Legislativo Estadual. Olha, eu trabalhei por 7 anos ao lado do melhor prefeito do Brasil, Antônio Baçaí, como coordenador de ações governamentais, como subsecretário de descentralização regional, ocupando interinamente, às vezes, a secretaria. Então, peguei a experiência do Executivo, fui por quase 16 anos vereador da minha cidade, trabalhei 1 ano e meio em Brasília como secretário nacional de assuntos federativos, uma das principais secretarias mais importantes do país. Eu coordenava e acompanhava todos os convênios das 5.668 prefeituras do país. Eu viajei o Brasil todo, eu passei a ter dimensão de Brasil. E trago agora essa carga, essa experiência para a Assembleia Legislativa. Você não acha que tem melhorado, votado mais projetos de parlamentares aqui? O senhor, enquanto vereador, o senhor acompanhava os trabalhos do Parlamento Estadual? Não. Eu sempre, digo com muito orgulho, a Câmara Municipal sempre deu um banho na Assembleia Legislativa em matéria de projetos, em matéria de mídias positivas, né, no cenário local. Né? Eu acho que com a nova gestão aqui do presidente, né, Nelson Leal, nós precisamos mudar essa cultura. Quando o senhor fala que deu banho, o senhor acha que a Câmara Municipal é mais perto do povo, né? Não, deu banho. A Câmara Municipal está no centro da cidade, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa um pouco mais distante. O senhor acha que isso ajuda? Porque a população, para chegar na Câmara Municipal, não precisa pegar, alguns que moram perto, não precisam pegar transporte público. Não, isso indefere, isso não tem problema nenhum. Quem quer chegar aqui, chega lá. Né? Eu digo, quando deu banho em produtividade, em trabalho, em solução para a cidade de Salvador. Né? Se você comparar a produção e a produtividade da Câmara Municipal, é quase 2 vezes ou 3 vezes maior do que a Assembleia Legislativa, nos anos em que eu fui presidente. Mas isso não fui eu liderei um processo com apoio da Câmara. O que o senhor trouxe de sugestão do Parlamento Municipal para o estadual? Olha, primeiro, trazer a cultura da transparência. Isso sempre foi o meu mote de vida pública. Né? Eu acho que eu sou um servidor público. Eu tenho que dar satisfação dos meus atos. Eu não tenho que me esconder através de nada. Tentei trazer para cá o voto aberto. Foi barrado logo de primeira. Paciência, eu tenho que compreender a casa. Né? Eu não estou aqui para ser melhor nem pior que ninguém. Estou aqui para somar. E se eu entendo que nesse primeiro momento os meus pares não ainda compreenderam o que é o voto aberto, eu tenho que respeitar. Tenho que dar um passo para trás, convencê-los, né, da importância do que é esse ato, que quanto mais transparente nós formos, mais apoio nós teremos da sociedade. Você acha que o político hoje em dia está em descrédito com a população? Totalmente. Classe política como um todo. As pessoas têm vergonha de dizer que é político. Eu tenho orgulho de dizer que sou político. Eu sempre digo o contrário. Eu vou lhe dizer uma coisa que aconteceu comigo em 1998. 2008, eu abrindo minha conta no Banco do Brasil, conta eleitoral, né? Conta de campanha. Uma gerente amiga minha, que era de Ilhéus, meu pai de Ilhéus, né? Ô, meu vereador vai se candidatar de novo esse ano, meu voto é seu. A senhora fez, meu filho, você é tão novo se metendo nisso. Eu estou falando de 2008. E não tinha Lava Jato, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha mídia. Imagine 11 anos depois. Então, nossa classe hoje está cada vez mais. Qual a diferença que o senhor sentiu antes e depois da Lava Jato para fazer a campanha eleitoral? Olha, primeiro você começa a separar o joio do trigo. E aí não tem problema nenhum. Acho que quanto mais Lava Jato tiver, quanto mais políticos presos corruptos forem,
né? Eu vejo aqui as pessoas às vezes falando, ontem, no caso aqui, se vangloriando que reduziu a pena de um ex-presidente. Isso é para lamentar. Eu não estou aqui falando partidariamente, estou falando que o Brasil vive um momento muito ruim. Você ter 2 ex-presidentes presos, você ter ministros presos, governadores presos, senadores presos, isso é para lamentar a nossa situação. Não é para festejar, não é para soltar fogos. Pelo contrário, nós temos que tirar esses exemplos e mostrar para a população que nós podemos fazer diferente. E eu quero fazer diferente, eu acredito nisso aqui, né? Eu sacrifico muito a vida da minha família para estar aqui. Eu dedico muito mais tempo à família dos outros do que à minha própria família. Eu acredito no que eu faço. Deputado, eu até sugeri aqui na Assembleia Legislativa, a TV Alba, que para a gente fazer um programa acompanhando a vida do deputado. Ou seja, a gente ir no gabinete já pela manhã e acompanhar. Pela manhã vocês já estão trabalhando, ou ir tomar café da manhã com os senhores e depois ir acompanhar no gabinete. No almoço, muitas vezes, deixam de almoçar com a própria família para almoçar com lideranças. Ficam aqui até mais tarde e no final de semana também viajam, não é, deputado? É isso a vida? Olha, minha vida, 2/3 é para o público, 1/3 é para minha família, para minha agenda, né, para minha família. É se você dá a noção de tempo. Porque minha base em Salvador, quando eu estou aqui no final de semana, eu estou sempre nas ruas. E agora, como deputado, eu tenho que sempre estar viajando um final de semana sim, um final de semana não. E como o senhor faz para conciliar? Primeiro, ter uma família que compreenda, né? Minha esposa se casou com um político. Ela sabe da minha dedicação e da minha vocação. Meu telefone, eu vejo o número há 20 anos, eu nunca mudei. Ele toca de domingo a domingo. Eu digo muito mais não do que sim, mas sempre olho no olho do eleitor e digo a verdade. Nunca dei carta de emprego, nunca enganei ninguém e não prometo nada. Primeiro, que eu não tenho varinha de condão. Segundo, que sou um ser humano como outro qualquer. E não estou aqui para resolver problema aquilo que eu não posso resolver. Eu estou aqui para auxiliar e ajudar. E dentro do meu cargo, da minha competência, tentar resolver os problemas. Então, quando você começa a ter essa postura, seu eleitor começa a lhe respeitar. Então, ninguém vai na minha porta, no meu gabinete, pedir para pagar conta de luz, conta de água, pedir dinheiro. Primeiro que eu não dou. Então, quem me conhece sabe. Então, minha porta sempre é vazia. Vai quem quer trabalho. Vai quem quer alguma coisa para a sua comunidade. Vai quem quer alguma coisa para o seu município. Aí tem um deputado ao lado para estar acompanhando e tentando resolver. E segundo, eu sou um deputado que gosta muito mais de estar na rua do que estar em gabinete. Então, o problema não está aqui na minha mesa. O problema está lá fora. Né? Aqui em Salvador, quando chove, é um esgotamento sanitário, encosta uma escadaria drenante, né? É um canal que transborda. No interior, é a seca que a gente tem que conseguir, às vezes, a cisterna, furar um poço. Então, eu comecei a aprender a conviver com culturas diferentes que eu não conhecia. Deputado, e o lazer do senhor? Eu soube que o senhor faz futebol, né? É praticante. Como é que o senhor faz para ter um tempinho para o lazer? O senhor acorda muito cedo? Olha, eu tenho uma disciplina de vida. Eu sou uma pessoa muito organizada e muito planejada. Sou muito, primeiro com horário, com agenda. Porque se você começa a atrasar uma coisa e não cumprir... Atrasa tudo. No final do dia, o último sempre se dá mal. Então, minha agenda de campanha, nunca furei uma. Mesmo saindo de Teixeira de Freitas, indo para Paripiranga, de extremo a extremo, nunca atrasei. Inclusive, eu calculo até distância e deslocamento. Então, tudo meio muito organizado, porque você tem que respeitar as pessoas. Né? Então, se e eu atrasam um desrespeito. Claro, eu acho. Porque se você faz uma coisa e não consegue cumprir, diga logo. Isso é até para médico, quando atrasa 15 minutos, eu bato na porta. Então, o senhor não pode marcar 9 horas, o senhor não pode meter de 9. Agora, teve um caso de urgência, atendimento, não conseguiu, tudo bem. Os imprevistos acontecem, um carro quebra, claro que vai acontecer. Mas tem pessoas que naturalmente não vão marcar 9, que só começa 9h30. Não, 9 é 9. 9 não é 9h30, então marque 9h30. Né? E eu, às vezes, as pessoas, quando me encontram aqui, você já chegou? Não era horário marcado aqui às 8h30? Eu estava lá 8h25 agora. Não tinha ninguém. Então, 8h30, 8h30, não é para chegar 8h50, 9 horas. Então, isso eu trago disciplina de vida. E se eu não me organizar para cuidar da minha saúde, né, o tempo vai lhe consumindo. Então, eu sempre acordei muito cedo. Sempre acordei muito cedo. Então, meu horário de acordar é 5h30, 5h45. Então, eu faço futebol de 6 às 7 da manhã. Jogo tênis toda quarta-feira à noite, das 7h30 às 9 da noite. Né, e sempre corro sexta ou sábado de manhã cedo. Né? Então, é minha vida para poder manter meu ritmo. Às vezes, quem me conhece, quando eu estou correndo, eu falo sozinho. Né, porque eu já vou perguntando, eu vou respondendo. No tempo que você vai se conhecendo, vai podendo ter boas ideias e a gente vai tocando a vida. Deputado, vamos falar agora a respeito de um projeto que o senhor apresentou aqui no Parlamento Baiano. Vamos assistir um pequeno vídeo, ok? Vamos lá. A coleta seletiva no Brasil evoluiu muito nos últimos 20 anos, mas ainda segue abaixo do que os especialistas consideram ideal para que as cidades usufruam dos grandes benefícios
desta iniciativa. O deputado estadual Paulo Câmara apresentou um projeto de lei que determina que 6 municípios baianos com mais de 200 mil habitantes adotem a obrigatoriedade da coleta seletiva em conjuntos habitacionais acima de 20 unidades. Voltamos com o deputado estadual Paulo Câmara. Deputado, vamos falar a respeito deste projeto que o senhor apresentou aqui no Parlamento, né? Fala um pouco a respeito dessa proposta do senhor. Bom, eu sempre tive a preocupação, desde vereador, com a preocupação ambiental. Sempre militei nessa área. Acho que muito se fala pelo meio ambiente e pouco se faz. Eu introduzi essa cultura na Câmara Municipal de Salvador, enquanto vereador. Projeto de 2007, implementando a coleta seletiva em shopping centers. Quando você vê aqueles lixões lá, aquelas latas de lixo divididas, foi eu que fiz aquele projeto. E ali começou a me despertar, comecei a estudar e a verificar efetivamente. E comecei a transformar nisso em coisas concretas. Fiz o IPTU Verde para Salvador, que foi um projeto mídia de autoria enquanto vereador, que ganhou um prêmio na França, um dos 100 melhores projetos do mundo, e agora trazendo essa cultura aqui para a Assembleia Legislativa. O que acontece? O lixo hoje é a segunda maior fatura das prefeituras, trazendo para Salvador, que é a capital. Salvador gasta 360 milhões de reais com pagamento de lixo. São quase 900 mil toneladas de lixos domésticos, né, resíduos sólidos. E o lixo, a gente pode fazer riqueza, pode gerar renda. A gente precisa trazer essa cultura. Só que o que acontece hoje? Se você faz uma coleta seletiva em sua casa, né, às vezes uma garrafa de refrigerante, uma lata de alumínio, um detergente, você descarta onde? Você coloca onde? Você não tem onde jogar. Vai para o lixo comum. Né? Então a gente precisa primeiro trazer essa cultura para a nossa cidade. Quando eu fiz esse projeto, colocando as cidades acima de 200 mil habitantes, eu acho que são cidades que têm condições efetivamente de realizar. São 6 cidades, 6 cidades. Eu coloquei uma linha de corte. Cidade acima de 200 mil habitantes, até porque eu peguei pelo PDDU. Vamos recapitular aqui as cidades: Salvador, Feira de Santana, Salvador, Vitória da Feira, Conquista, Itabuna, se eu não me engano. Não, Camaçari. Juazeiro. Isso. Né? São as 6. Por quê? Porque toda cidade acima de 200 mil habitantes é obrigada a fazer o PDDU, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Então, é uma linha de corte, o número que eu achei, para poder a gente iniciar. Não adianta a gente dizer que a gente vai fazer para 417 municípios. Pois é, esse era o meu questionamento, entendeu, deputado? Por que apenas para 200 mil habitantes e não para os nossos 417 municípios baianos? O projeto nacional, a Lei de Diretriz Nacional, que fala do Projeto Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, obrigava que todas as cidades deveriam terminar os seus lixões até 2014. Isso não foi feito. Primeiro, por falta de capacidade técnica, por falta de dinheiro das prefeituras. Né? O que acontece hoje? Está tentando se estender esse projeto para 2021. Dilata-se o prazo, ou seja, é sempre empurrando com a barriga, não se dá um ponto final. Mas o que é que está acontecendo hoje nos municípios menores, né? O Ministério Público Federal está entrando com ação contra os prefeitos. Imagina a situação que está acontecendo no interior. Eu já estou pensando até nos eixos consórcio da saúde, consórcio para pavimentação, tem que fazer o consórcio de lixões. Pegar cidades menores de 20, 15 mil habitantes. E nós temos mais de 268 lixões na Bahia. No Brasil são mais de 3 Olha, mil. São 5.668 cidades no país, mais de 3.400 ainda possuem lixões, nível Brasil, relacionado ao Brasil da TEC oficial. Quer dizer, não vai se acabar da noite para o dia. Então a gente achar que a gente vai colocar isso em cidade de pequeno porte na Bahia, não vai. Deputado, agora a meta era se acabar em 2014. Isso. O prazo foi estendido até 2021. Qual a opinião do senhor a respeito disso? O senhor não acha que a extensão foi muito grande? Eu acho que nesse primeiro momento não. Primeiro que quando foi feita a Lei de Diretriz 2010, para terminar em 2 de agosto de 2014, era quase 5 anos depois, não se preparou os prefeitos, não se deu condição financeira, nem criou um fundo nacional para que isso acontecesse. Então você vai cobrar de quem? Entra prefeito, perde prefeito, já é uma nova política, já deixa tudo arrasado, a terra arrasada por outro. É a cultura, né, brasileira. Mas tem que dar um ponto final e dar condição para a prefeitura resolver. Quer seja com apoio técnico, até com apoio financeiro. E aí sim cobrar, multar, fiscalizar, até penalizar o prefeito. Então acho que a ideia é muito boa, mas por falta de ajustes pontuais não conseguiu se executar. Se dilata o prazo, agora tem que ter o ponto final. Não pode passar de 2021. Se a gente conseguir que em 2021 não exista mais nenhum lixão, levante a mão para o céu e agradeça. E eu acho ainda muito difícil. Qual a opinião do senhor? O senhor acredita nisso? Difícil. Tira pela Bahia. Aliás, tira pelo Brasil. Eu, enquanto secretário nacional, viajei o Brasil todo. Eu fui ao Rio Grande do Sul, e todo mundo acha que o Rio Grande do Sul tem a coqueluche, os melhores. Não, os prefeitos lá, não, lá é tão ruim quanto a Bahia. Ô, deputado, qual a opinião do senhor a respeito disso? Por que essa morosidade nas conclusões? Porque eu estava pesquisando a respeito
de lixões, se teria lixões em outros países a respeito dos resíduos sólidos. E o que me chamou a atenção foi na Alemanha, que o índice de reciclagem é extremamente alto, né, respeitado em todo o mundo, e desde 1907 a coleta seletiva já era feita. Imagine, desde 1907. Nós estamos em 2019 aqui no Brasil e as pessoas desconhecem essa atividade, né? Primeiro que é um povo empreendedor, um povo que saiu de 1945 com um país arrasado e hoje é uma potência mundial. Isso é questão de educação e empreendedorismo. Nossa cultura não é essa. Nós estamos 200 anos atrasados com relação aos países desenvolvidos. Quem tem a oportunidade de viajar lá fora, quem vai à Alemanha, eu tive a oportunidade de conhecer Berlim, né, e vi Berlim, as fotos de 1945 e tive lá em 2012, você não acredita que está na mesma cidade. Você fala 70 anos depois, isso aqui que não existia, existe. Você fala do Brasil, o Brasil é um país que tudo pode, tudo vai acontecer e nada acontece. Que é questão cultural, né? O brasileiro, né, gosta que as coisas sejam resolvidas. O senhor não acha que deveria já ser iniciada uma educação nas escolas? Deveria ter uma proposta para ensinar as crianças a respeito de como separar os lixos? Olha, a educação é a base de tudo. Vou dar um exemplo da Copa do Mundo, quando os japoneses vieram aqui, né? Acho que estiveram até na Fonte Nova, que acabou o jogo, eles limparam tudo. Todo brasileiro aplaudiu, mas nenhum brasileiro faz isso, né? Pelo contrário, tem o prazer de jogar uma garrafa PET no chão, pelo ônibus, pelo carro. Eu canso de ver carros nacionais importados, o cara abre o vidro, joga uma lata de cerveja, joga uma garrafa de refrigerante, né? Como se aquilo não fosse gerar despesa para ele mesmo, porque o lixo que é coletado, aquele dado que eu acabei de lhe dar, né? Ele que paga. Então essa é questão da educação doméstica, né, e cultural. Isso vai ser algumas gerações para a gente poder, né, mudar, mas eu tenho que fazer o meu papel, né? Se eu conseguir fazer um projeto piloto aqui em Salvador e que pelo menos dessas 6 cidades, 3 ou 4 comece, já vai ser o primeiro passo. E uma preocupação com o outro e com o meio ambiente, com o planeta, né, adaptado. Com o outro eu digo porque o catador muitas vezes pega aquele saco e tem lá uma garrafa quebrada. Ele pode se cortar, pode se machucar. Mas adaptado, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença do senhor, a gente até extrapolou um pouco o tempo, mas o senhor retorna para falar deste projeto ou de outro aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o bate-papo, agradecer a sua paciência aí, a sua audiência e colocar aqui à disposição para a gente sempre dar dando satisfação do nosso mandato. Obrigada, muito bom entrevistar um parlamentar que já tem uma experiência no Legislativo Federal, Municipal e também no Executivo Federal e Municipal. A gente fica por aqui, até o próximo programa.